Você já foi tratado como se não pertencesse a um lugar, mesmo sendo você quem pagou por tudo ali? O salão era deslumbrante. Lustres cintilavam como estrelas congeladas no teto alto. Garçons deslizavam com taças cheias, e todos estavam vestidos como se estivessem concorrendo a prêmios de elegância. No centro, Clara Batista, envolta em um vestido branco de alfaiataria impecável, conversava com uma senhora idosa sobre programas de inclusão social para jovens empreendedores negros. Mas ela notou os olhares, não os de admiração, os de julgamento, de dúvida, de quem deixou ela entrar aqui. E foi quando o silêncio do ambiente se rasgou com o som de uma gargalhada alta e uma voz ácida. Você não precisava se explicar tanto. Isso aqui não é a cozinha. A mulher loira se aproximou com a taça em punho, o braço tenso de raiva disfarçada de deboche. Clara ainda virou o rosto para evitar, mas não há tempo. O vinho tinto escorreu pelo seu rosto, desceu pelo colo, manchando o branco com manchas escuras e pesadas. Um suspiro coletivo percorreu o salão. A loira sorriu como quem havia vencido uma batalha imaginária. E foi aí que o segurança se aproximou, preocupado, mas não para conter a agressora. Olhou para Clara e disse hesitante: "Precisa que eu a acompanhe para fora, senhora?" Clara respirou fundo, não pelo vinho, nem pela humilhação, mas porque sabia que naquele instante uma verdade precisava ser revelada, e não havia mais como voltar atrás. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é respeito, nem choque, é julgamento, expectativa. Os olhares se dividiram. Alguns encaravam Clara com pena velada, outros com aquele prazer cruel de quem assiste a uma cena desconfortável e sente que ela revelou o que pensavam desde o início. Mas Clara não chorou, não gritou, não caiu na armadilha de virar o estereótipo que aquela mulher claramente queria alimentar. Em vez disso, esticou a coluna, ergueu o queixo e olhou para o segurança que ainda esperava uma resposta. "Você quer me tirar da minha própria festa?" Perguntou com a voz firme, quase sussurrada, mas carregada de aço. O homem hesitou. Não sabia o que responder. Antes que dissesse qualquer coisa, Clara se virou em direção à mesa de som, onde um jovem operador acompanhava o andamento do evento. Caminhou até ele com passos calmos, mesmo com o vestido pesado pela mancha de vinho. Pediu o microfone. A plateia ainda cochichava quando ela voltou ao centro do salão. Microfone na mão, a mancha escura no peito como uma cicatriz aberta. O som do sistema ecoou por toda a gala quando ela falou, sem qualquer sinal de tremor na voz. "Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão especial. O evento de hoje marca os 5 anos do Instituto Horizonte, projeto que nasceu do meu desejo pessoal de romper barreiras invisíveis que muitas vezes nos impedem de alcançar os lugares que merecemos." Houve uma pausa. Algumas pessoas começaram a desconfiar do que estava acontecendo. Outras pararam de fingir que não estavam ouvindo. Clara continuou: "Mas não posso fingir que estou feliz agora. Há pouco uma convidada jogou vinho em mim diante de todos, com a certeza de que não haveria consequências. Com a certeza de que eu seria só mais uma mulher negra fora do lugar. A loira que havia atirado o vinho, parada perto de um grupo de empresários, riu de nervoso. Tentou disfarçar, mas seu rosto já estava vermelho. O segurança, ainda próximo, começou a entender o tamanho do erro. Clara respirou fundo. "Eu sou Clara Batista, fundadora do Instituto. E sim, também sou a dona desta empresa de eventos, a anfitriã de vocês, a responsável por cada detalhe desta noite, do cardápio às flores, das luzes ao som ambiente. Cada centavo, cada decisão, cada nome na lista de convidados passou por mim." O silêncio agora era outro, mais denso, mais incômodo. "E se isso ainda não for suficiente para justificar a minha presença aqui, saibam que, além disso, sou investidora anjo de 4 das startups premiadas hoje, empresária há mais de uma década. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, é que dinheiro compra espaço, mas caráter compra respeito. E isso, infelizmente, nem todos aqui têm."
Um burburinho nervoso tomou o ambiente. A loira recuou alguns passos, olhou para os lados, procurando aliados que pareciam ter desaparecido. Clara apontou para ela, não com raiva, mas com precisão. Essa mulher não sabia quem eu era, mas achou que podia me humilhar, porque no fundo, mesmo sem me conhecer, ela achou que eu não pertencia. E o pior, não foi só ela. O segurança aqui, a quem agradeço por estar atento, também achou que eu era uma intrusa. Ela se virou para o homem. Você me ofereceu a saída, mas eu nunca pedi a entrada. Essa festa é minha. Você trabalha aqui hoje, porque eu contratei a sua equipe. Ele baixou os olhos constrangido. Alguns convidados começaram a bater palmas, timidamente. Outros apenas observavam calados, sem saber de que lado estarem. Clara não parou. Não estou contando isso para me gabar. Não quero palmas. Eu queria que essa noite fosse sobre as histórias dos jovens que o Instituto apoia, sobre os futuros que estamos ajudando a construir. Mas isso tudo foi interrompido por uma atitude que, infelizmente, não é isolada. É estrutural. É diária. Ela fez uma pausa longa, encarando as mesas. O que me jogaram hoje não foi só vinho, foi desprezo. Foi a tentativa de me reduzir, de me silenciar. Mas isso não vai acontecer. Um grupo de jovens beneficiados pelo Instituto, a maioria negros periféricos entre 17 e 25 anos, estava na lateral do salão. Um deles, um rapaz de dreadlocks e terno mal ajustado, levou as mãos ao rosto, emocionado. Clara continuou. O que aconteceu aqui precisa ser exposto. Não por mim, mas por cada uma das pessoas que já foi empurrada para fora de um espaço que ajudou a construir, que já foi ignorada na reunião que ela mesma convocou, que já teve que repetir 3 vezes o próprio cargo porque ninguém acreditava que ela ocupava aquilo. A essa altura, os celulares começaram a gravar. Algumas pessoas saíram do salão, constrangidas. Outras apenas abaixaram a cabeça. Clara olhou para o rapaz da mesa de som e sinalizou com um gesto. A luz do palco se acendeu. Ao fundo, um telão exibia agora imagens do Instituto Horizonte. Jovens em oficinas, pequenas empresas sendo criadas, famílias comemorando suas primeiras vendas. Vozes de transformação real. Clara olhou de novo para a mulher do vinho. Você perguntou se eu precisava me explicar. Não, eu não precisava. Mas agora você precisa se desculpar. Comigo, com os jovens aqui, com todas as mulheres negras que você já ignorou ou subestimou. A loira, agora pálida, tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Caminhou em direção à porta. Alguns convidados a seguiram. Outros continuaram onde estavam, aplaudindo agora em pé. Clara encerrou. O Instituto Horizonte não nasceu para agradar. Nasceu para ocupar. Nasceu para quebrar esse tipo de lógica perversa que confunde elegância com privilégio e respeito com aparência. E se hoje eu tive que usar minha dor para mostrar isso, então que sirva de alerta. Eu não quero mais me explicar, mas vou continuar fazendo com que nossas vozes sejam ouvidas. Quando ela devolveu o microfone, o salão explodiu em palmas. Mas Clara não sorriu. Caminhou calmamente até os bastidores, onde a assistente a esperava com uma toalha e um blazer reserva. A festa continuaria, mas agora com outro clima. Do lado de fora, jornalistas já começavam a receber os vídeos que circulavam no WhatsApp, e o nome de Clara Batista começava a subir nas redes sociais, não como vítima, mas como força, como símbolo de algo que não pode mais ser ignorado. Nos bastidores, o ar parecia mais pesado. Clara tirou o blazer novo da mão da assistente, vestiu-o com calma e pegou um pano úmido para secar o rosto. A mancha no vestido branco ainda era visível, mas agora era como uma insígnia, uma marca visível de resistência. Você quer encerrar o evento? Perguntou Júlia, sua coordenadora de equipe, os olhos preocupados. Clara respirou fundo. Não. Eu quero que a próxima apresentação aconteça como planejado. Eles esperaram meses por isso. Ninguém vai roubar o brilho deles. E voltou para o salão onde os jovens empreendedores começavam a subir no palco para contar suas histórias. O público, agora mais atento,
Parecia escutar com outros ouvidos, como se algo tivesse sido destravado naquele lugar. Mas do lado de fora, a situação começava a ganhar proporções inesperadas. Alguém havia publicado o vídeo do discurso de Clara nas redes sociais. Um trecho de 2 minutos, com a legenda: "Empresária negra é humilhada em evento", e responde como ninguém esperava. Em menos de meia hora, a postagem já tinha milhares de visualizações. Comentários pipocavam em tempo real, divididos entre aplausos e questionamentos. Isso aí sim é elegância. Se fosse comigo, eu já tinha quebrado a taça na cabeça dela. Ela tá certa. Mas e se não fosse rica, o que ia acontecer? Não precisava de show. Era só resolver no privado. Clara ainda não sabia da repercussão. Ela estava concentrada em ouvir o pitch de Renan, um jovem da zona norte do Rio, que acabava de apresentar um aplicativo para a contratação de freelancers negros, com filtros que valorizavam especializações ignoradas no mercado comum. Ao final da apresentação, Clara se levantou, aplaudiu de pé e o abraçou. "Você me lembrou por que eu comecei isso tudo." Renan, ainda com os olhos brilhando, cochichou. "Obrigado por não desistir, mesmo hoje." E então se afastou, sendo puxado por outros jovens para tirar fotos. Minutos depois, Júlia entrou às pressas pelos fundos, com o celular na mão. Clara. Já viralizou. Clara fechou os olhos por um segundo. Quanto tempo? 18 minutos. Já estão usando seu nome no Twitter. O vídeo foi compartilhado por 2 influencers grandes. Um deles escreveu: "Essa mulher precisa ser ministra agora." Clara riu sem humor. "Ah, claro. Vira meme e pronto, está resolvido." Mas tem mais. A mulher do vinho... Descobriram quem ela é. Carla Monforte, diretora de uma empresa de importação de vinhos franceses. Já estão marcando o perfil da empresa, exigindo posicionamento. O LinkedIn dela virou um campo de guerra. Clara caminhou até uma cadeira, sentou-se devagar. Foi rápido, mais do que eu esperava. Júlia se aproximou, sentando ao lado. "Você quer se posicionar oficialmente?" Clara pensou por um momento. "Não, ainda não. Se eu responder agora, viro parte de uma guerra que não fui eu quem começou. Quero que a história fale por si mesma. Quero que falem do instituto, dos jovens, não só de mim." Mas ela sabia. Aquilo não ia sumir no dia seguinte. Na manhã seguinte, Clara acordou com 3 entrevistas agendadas sem seu consentimento, 4 convites para podcasts, uma menção na coluna de um grande jornal e o celular travado de tantas notificações. O vídeo já estava com 2,4 milhões de visualizações. Ela se sentou na beirada da cama e encarou o nada por longos minutos. O vestido ainda pendia do armário, com a mancha escura visível. Ela o deixou ali de propósito. Não por rancor, mas como memória. A primeira ligação do dia foi da sua mãe, Elsa, que abriu a conversa com uma frase curta carregada de emoção. "Você foi muito mais forte do que eu teria sido, filha." "Eu não podia gritar, mãe." "Eu sei. E é isso que me parte." À tarde, Clara finalmente decidiu dar uma entrevista. Foi para uma jornalista negra de um canal independente que cobria pautas raciais com profundidade. A conversa foi ao ar ao vivo e, em pouco tempo, bateu recorde de audiência do canal. Durante a entrevista, Clara fez questão de deslocar o foco de si. Isso não é sobre uma empresária rica levando vinho no rosto. É sobre como, mesmo em lugares de prestígio, ser negra ainda significa ser questionada, ser desacreditada, ser expulsa. E se não fosse minha posição, o que teria acontecido ali? Quem teria me defendido? A jornalista perguntou. "E o que você espera agora?" Clara não hesitou. Que as pessoas parem de exigir elegância de quem é agredida e comecem a exigir vergonha de quem agride. Enquanto isso, Carla Monforte, a mulher do vinho, teve seu nome envolvido em polêmicas internas. A empresa emitiu uma nota curta, afirmando que as atitudes individuais não refletem os valores da marca e que as medidas cabíveis estavam sendo avaliadas. Mas o estrago estava feito. 2 contratos internacionais foram suspensos. Restaurantes anunciaram boicotes aos rótulos da importadora. E nas redes,
Imagens da agressão seguiam circulando com montagens, frases de impacto e milhares de comentários. Clara, porém, se manteve firme. Não pediu cancelamento. Não alimentou a perseguição. E isso, curiosamente, só aumentou ainda mais o respeito por ela. 2 dias depois, recebeu um convite para falar em um fórum internacional sobre liderança feminina. Outro para dar uma palestra em Harvard. Um terceiro para integrar um conselho de diversidade de uma gigante da tecnologia. Mas foi no sábado, ao visitar uma escola parceira do Instituto Horizonte na periferia de Diadema, que Clara sentiu o impacto real do que havia acontecido. Ao chegar, foi recebida por uma faixa pintada à mão. Você não precisou se explicar. A gente já te entende. As crianças a cercaram com abraços tímidos, alguns segurando cartinhas escritas com lápis de cor. Uma menina com cabelo trançado e camiseta com estampa da Beyoncé disse baixinho: "Quando eu crescer, quero ser igual você, mesmo se jogarem coisa em mim." Clara se ajoelhou, segurou a mão da menina e respondeu com a voz embargada: "E você vai ser até melhor, porque vai crescer num mundo onde isso não vai mais acontecer." Naquele momento ela entendeu que a dor daquela noite, a humilhação pública, o peso de ter que se provar, nada disso foi em vão. E ela ainda não sabia, mas aquilo era só o começo. Na segunda-feira, o nome de Clara Batista estava estampado em mais de 30 veículos de imprensa. Sites progressistas, revistas de negócios, colunistas sociais e até páginas de entretenimento reproduziam, cada um à sua maneira, a história da mulher que levou um banho de vinho e respondeu com dignidade e poder. Mas enquanto a mídia tentava transformar Clara em um símbolo de superação, de resistência, de elegância, ela seguia com um foco claro: blindar os jovens do Instituto Horizonte. Sabia que a exposição poderia atrair também aqueles que adoram silenciar quem se levanta. Naquela manhã, ao chegar ao escritório do Instituto, foi recebida com aplausos. Toda a equipe estava lá, uns emocionados, outros exaltados. "Clara, a prefeitura ligou. Querem conversar sobre expandir o projeto. Recebemos uma doação anônima de R$50 mil. Teu nome está num artigo no El País." Ela sorriu com gratidão, mas não se deixou embriagar. A tempestade ainda não tinha passado. Na mesa dela, entre as flores que começaram a chegar, havia também um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão com uma caligrafia firme. "Você quer parecer digna, mas se faz de vítima. Quem manda ser arrogante a ponto de se achar dona do lugar? Fique atenta. Nem todo palco é seguro." Clara respirou fundo. Dobrou a carta com cuidado, guardou num envelope e chamou Júlia. "Quero que escaneie isso e mande para o nosso jurídico. E depois, entre em contato com o delegado Dr. Márcio, do Núcleo de Crimes Virtuais." Júlia assentiu, séria. Mas Clara sabia o que aquilo significava. Ela havia mexido em algo maior. A exposição, mesmo que espontânea, incomodava. Porque não se tratava apenas de um episódio isolado. Era um espelho. E ninguém gosta de se ver como racista, elitista ou cúmplice do silêncio. No final da tarde, Clara foi convidada para participar de uma mesa redonda ao vivo, ao lado de outras 3 mulheres negras em posição de liderança. Uma juíza, uma médica e uma engenheira de software. A conversa correu com respeito, mas também com intensidade. A juíza, de cabelos brancos trançados com elegância, disse: "Quantas vezes já nos fizeram sentir que estávamos invadindo, que o espaço não era nosso, mesmo quando construímos aquele chão. A diferença agora é que temos voz, e quando usamos essa voz com firmeza, eles se incomodam." Clara concordou, mas fez um ponto. "Tem algo que me preocupa. Estão transformando minha reação em um modelo de comportamento. Como se toda mulher negra, ao sofrer racismo, tivesse que responder com classe, com calma, com estratégia. Não. Cada uma reage como consegue. Como pode. Não somos obrigadas a carregar essa compostura que o mundo exige só de nós." O público aplaudiu. As redes explodiram com trechos da fala. E, ao mesmo tempo, perfis começaram a questionar a verdadeira intenção da mulher do vinho. Carla Monforte, até então em silêncio, publicou uma carta no LinkedIn no fim daquela noite.
Tentava soar arrependida, mas a frieza do texto ficou evidente. Lamento profundamente o ocorrido na noite da gala. Jamais foi minha intenção humilhar ninguém. O momento foi impulsivo. A bebida tinha subido a cabeça. Já pedi desculpas diretamente à senhora Clara Batista e me coloco à disposição para qualquer reparação que ela considerar justa. Clara leu a carta no celular, enquanto tomava chá de camomila na varanda de casa. Balançou a cabeça. Nem o nome dela havia sido escrito corretamente. Senhora Clara Batista. Distante, impessoal, uma desculpa para os registros, não para o coração. Horas depois, Carla Monforte foi desligada da empresa de vinhos. O comunicado foi sucinto. Decisão estratégica frente aos últimos acontecimentos. Mas não era o fim. O setor empresarial começava a se movimentar de forma mais profunda. Uma consultoria de RH anunciou a revisão dos critérios de diversidade e inclusão após o caso. Uma startup lançou uma plataforma para denúncia anônima de racismo em ambientes corporativos. E um grupo de empresários negros promoveu um café da manhã fechado com Clara e outros líderes para criar um fundo de investimento voltado exclusivamente a empreendedores negros. A proporção dos fatos assustava até mesmo Clara, que se mantinha firme, mas atenta. Uma semana depois do incidente, ela foi convidada a palestrar no Congresso Nacional, em um evento sobre liderança e equidade. O salão Nereu Ramos estava cheio. Deputados, senadores, assessores, estudantes e jornalistas. Clara subiu à tribuna com passos calmos. Vestia um terno azul marinho, elegante, com um broche pequeno em formato de folha de baobá. Não falou do vinho, não mencionou nomes, mas sua fala cortou o ar com precisão. Não há como falar de liderança sem falar de acesso. Não há como falar de inclusão sem antes reconhecer quem foi historicamente excluído. O racismo não é uma falha moral, é uma estrutura. E como toda estrutura pode ser desmontada, mas exige coragem e ação. Ela concluiu com uma frase que faria parte de capas de revistas nos dias seguintes. Não me tornei mais digna quando fundei uma empresa, nem mais respeitável quando ganhei dinheiro. Eu sempre fui. A diferença é que agora ninguém mais pode fingir que não vê. O aplauso foi longo. Clara desceu da tribuna com os olhos úmidos. Ao final do evento, um assessor do ministro da Igualdade Racial a procurou. A ministra gostaria de conversar em privado. Tem interesse em integrar um grupo de trabalho permanente sobre combate ao racismo institucional? Clara pensou por um instante. Não respondeu de imediato. Olhou pela janela do salão, observando as árvores do gramado do Congresso. Depois se virou para ele e disse: Sim, mas com uma condição. Quero que os jovens do Instituto estejam incluídos nesse processo. Nada sobre nós, sem nós. Naquela noite em casa, Clara recebeu uma ligação do pai. Ele raramente ligava. Homem calado, ex-motorista de ônibus que sempre ensinou a filha a falar com firmeza, mas sem perder o respeito. Filha, eu te vi na TV. Te vi falando como tua avó falava quando brigava com os patrões lá em Minas. Só que você fala bonito com palavra difícil. Mas, no fundo, é a mesma coragem. A mesma raiva que vira construção. Clara sorriu. Você está orgulhoso, pai? Mais do que você imagina. E dormiu naquela noite com o peito leve. Não porque as coisas haviam se resolvido, mas porque ela sabia que agora havia um antes e um depois. E ela tinha escolhido estar no centro dessa mudança. Na semana seguinte, Clara sentou-se diante de uma sala com 30 adolescentes. Estavam em um galpão recém-reformado na periferia de Osasco, onde o Instituto Horizonte acabara de abrir sua nova unidade de formação profissional. O lugar ainda cheirava a tinta fresca, e as cadeiras eram diferentes entre si, doadas, reaproveitadas. Mas havia energia ali, gente viva, expectativa. Ela havia sido chamada para abrir o primeiro dia de formação com uma fala curta. Mas, ao olhar para os rostos atentos diante dela, não conseguiu se limitar a um discurso formal. Clara caminhou até o centro da sala e começou com uma pergunta. Quantos aqui já foram confundidos com alguém que vocês não são?
Quase todas as mãos se ergueram. Quantos aqui já escutaram que esse lugar não é para você? Mais mãos. Um silêncio cheio de lembranças ocupou o espaço. Pois eu também já ouvi. E continuo ouvindo. Mesmo depois de abrir empresa, de fundar instituto, de empregar centenas de pessoas. Mesmo depois de tudo isso, ainda sou, muitas vezes, a estranha na festa que eu mesma organizei. Ela parou por um segundo. Não para criar efeito, mas porque estava emocionada. Mas é aí que entra a parte mais importante. Eu escolho continuar. Eu escolho permanecer nesses espaços. Não para provar nada para eles, mas para abrir caminho para vocês. Um rapaz da fileira do meio, cabelo raspado e blusa de time, levantou a mão. Professora, você teve medo naquela hora do vinho? Clara olhou diretamente para ele. Tive. Medo de reagir da forma errada. Medo de virar manchete como mais uma mulher negra descontrolada. Medo de ser apagada. Mas tive mais medo ainda de me calar. Porque se eu me calasse, eu validava tudo aquilo. E não era só sobre mim. As palavras pesaram no ar. Alguns adolescentes fizeram anotações. Outros só ficaram em silêncio. Mas havia algo diferente em seus olhares. Uma conexão. Depois da aula, uma menina se aproximou. Tinha os olhos grandes e o rosto tenso. Dona Clara, eu tô fazendo curso técnico, mas eu queria fazer moda. Eu só nunca disse isso porque... Bom, quem vai querer contratar uma estilista preta da Correb, né? Clara segurou a mão da menina com delicadeza. Você começa a ser estilista no dia que decide que é. E se o mundo ainda não está pronto, a gente muda o mundo. Um ponto de cada vez. Naquele mesmo dia, de volta ao escritório central, Clara recebeu a resposta de um convite que ela havia feito discretamente, sem alarde. Propôs uma parceria entre o Instituto Horizonte e a Secretaria Nacional da Juventude. O e-mail dizia: Prezada Clara, será uma honra formalizar esse vínculo. Sua atuação se tornou referência nacional. Precisamos de você, da sua equipe e dos seus jovens. Era oficial. O Instituto passaria a operar em escala nacional. Formação técnica, mentoria, inserção no mercado. Agora com apoio governamental e estrutura para alcançar milhares. Mas Clara ainda não estava satisfeita. Aquela vitória era parte de um processo. E ela sabia que estruturas não mudam apenas com inspiração. Naquela noite, revisou cada etapa da expansão, conversou com advogados, realinhou metas com os coordenadores regionais e só então desligou o computador. Já era quase meia-noite. Sozinha no escritório, Clara abriu a gaveta onde havia guardado a carta anônima que recebera dias antes. Leu mais uma vez. Respirou fundo e jogou no triturador de papel. Na manhã seguinte, Clara voltou ao local do incidente. O mesmo salão luxuoso da gala. Haveria ali um novo evento. Desta vez promovido por um coletivo de empresárias negras que a homenageariam por sua atuação. Ela hesitou antes de aceitar o convite. Não queria ser símbolo, mas entendeu que aquilo não era só sobre ela. Quando chegou, o ambiente estava transformado, não pela decoração, que era ainda mais luxuosa, mas pelo que se via nas mesas. Mulheres negras, indígenas, trans, chefes de cozinha, artistas, cientistas, todas ali como protagonistas. Subiu ao palco e olhou em volta. Estar aqui de novo depois do que aconteceu é fechar um ciclo. Mas não é um final. É só um marco de passagem, porque amanhã vai acontecer com outra mulher, em outro espaço. E talvez ela não tenha câmera gravando, nem discurso pronto. Por isso, o que fizemos aqui precisa se multiplicar. Pediu então que todas as mulheres presentes se levantassem. Centenas se puseram de pé. Olhem em volta. Vocês não estão sozinhas. Foi aplaudida de pé. E naquele momento, Clara compreendeu uma verdade que há anos sentia, mas só agora podia afirmar com clareza. Resistir não é apenas suportar, é construir. Ao voltar para casa, cansada, ainda com o salto na mão, sentou na beira da cama e ligou o celular. Tinha dezenas de mensagens, e-mails, menções. Ignorou tudo. Abriu apenas uma aba, a página do Instituto, e leu uma mensagem deixada por um garoto de 14 anos de Belém.
Oi, não sei se você vai ver isso. Só queria dizer que te vi no YouTube. Minha mãe chorou. A gente nunca imaginou que alguém como a gente podia ser dona de alguma coisa. Clara não respondeu. Só leu. Releu. E sorriu. Desligou o telefone. Respirou fundo. E entendeu que a luta dela não era mais só dela. Era de todo mundo que um dia já teve que provar sua existência para merecer respeito. Se você já sentiu isso, se já foi silenciado, subestimado ou humilhado, saiba, você não está só. E sua voz importa. Inscreva-se neste canal. Porque mais histórias como a de Clara precisam ser contadas. E mais vozes precisam ser ouvidas.